Bom dia a todos. O tema do meu seminário é sobre gerenciamento de cadeia de suprimentos reparáveis, um enfoque prático. Esse título não é bem o título da minha dissertação, mas é o título do e-book que eu publiquei acerca do assunto em 2017. Ok? E o meu orientador é o professor Dr. Maurício Aparecido de Oliveira. Então, para cumprir o objetivo de apresentar o tema, eu elaborei o seguinte roteiro. Então, inicialmente, eu vou fazer uma breve contextualização do problema, vou falar alguma coisa sobre o histórico do problema, vou falar sobre o problema em si e as suas soluções. Vou falar alguma coisa de cadeia de Markov, que é a melhoria que eu estou pretendendo implementar no modelo que já foi construído. Vou falar sobre outras melhorias passíveis de serem incorporadas ao modelo. Por fim, vou fazer uma breve conclusão e vou apresentar algumas referências bibliográficas que vão ser utilizadas no decorrer do trabalho. Então, inicialmente, para contextualizar o problema, eu lanço a seguinte pergunta: o que é suprimento reparável? Então, responder essa pergunta ela é um pouco complexa. A literatura tem muitas definições, mas uma das definições que me parece bastante aceitável é essa que eu vou apresentar aqui agora. É todo componente, conjunto ou equipamento passível de alguma intervenção a qual seja viável técnica e economicamente. Outras características dos itens reparáveis. São itens de alto valor, ok? Itens de difícil aquisição, em sua maioria importados, difícil fabricação e exigem um transporte bastante específico, né? Eles têm um alto custo de armazenagem, então muitas vezes os itens reparáveis ficam até em ambientes climatizados, com controle de temperatura, umidade, e eles têm também uma baixa demanda anual, né? Por ser um item de alto valor, eles têm uma baixa mortalidade, inferior a 100 unidades por ano. Bom, aqui alguns exemplos rápidos de reparáveis, né? A gente vê os aviônicos do painel do helicóptero, radares, né? Giro-horizonte, equipamentos rádio, ok? E uma turbina Riel também pode ser um motor da aeronave, né? Pode ser considerado um reparável. Onde que se utiliza suprimentos reparáveis? Então, um lugar, né? A aviação de asas rotativas, tanto militar quanto civil, ok? A aviação de asa fixa, blindados, né? Parte terrestre, o que torna aí as Forças Armadas um cliente potencial desse tipo de suprimento. Polícias militares, então polícias militares também operam helicópteros, também operam viaturas, né? Veículos terrestres, bombeiros, né? Indústria naval, então um navio desse de passageiros, será que não tem um item reparável nesse navio aqui que tem que ser removido ou sofrer alguma inspeção, alguma coisa? Frotas de ônibus, então o ônibus também usa, né? O ônibus tem um motor, tem a caixa de câmbio, que são itens reparáveis, diferencial, você não vai, deu pane no motor, você não vai pegar o motor e jogar fora, você vai mandar para um centro de reparo, e aí o ônibus vai ficar parado lá? Não vai, né? Vai ter que ter um outro para substituir, ok? Materiais de telecomunicações, então, por exemplo, uma antena dessa, será que não tem também um item nessas condições que eu falei? Ou mesmo uma antena como um todo, uma antena dessa dá problema, tem que remover ela para uma oficina reparadora, e aí, será que as outras vão dar conta? Né? Então, a gente tem que ver isso aí, não vai precisar ter uma outra para substituir ela? Então, é um lugar também que o gerenciamento de suprimentos reparáveis pode ser utilizado. No hospital, lá, indústria hospitalar, um tomógrafo desse, será que não tem um item reparável num tomógrafo desse? Indústria nuclear, né? Reator nuclear, com certeza tem reparável envolvido aí. Então, aqui alguns setores que se aplicam reparáveis. Tem outros, com certeza. Tá ok? Bom, então, o histórico do problema, né? O primeiro modelo relacionado ao gerenciamento de suprimentos, ele foi elaborado em 1913 e era conhecido como lote econômico de compra, que era a fórmula de Wilson. Tá ok? O lote econômico de compra, ele era um modelo bem restrito. Por quê? Porque ele considerava a demanda
e o lead time determinístico, ou seja, exato, era fixo, né? Então, por isso que ele sofreu muitas críticas ao longo da história. Porém, com o tempo, foram criadas outras variantes do lote econômico de compra que ajudaram, começaram a probabilizar essa demanda, esse lead time. Esses modelos eles foram condensados em 1963 por Hadley e Whitney nessa obra, Analysis of Inventory Systems. Então, eles condensaram todos os modelos que tinham de gestão de suprimentos. Porém, nenhum modelo era voltado especificamente para suprimentos reparáveis. O primeiro modelo voltado para suprimentos reparáveis era um modelo determinístico, foi criado por Schrade em 1967, nesse artigo Deterministic Inventory Model for Repairable Systems. Ok? Paralelamente, quase no mesmo ano, mas na mesma época, né, Sherbrooke publica em 1968 o seu livro, Optimal Inventory for Modeling of Systems, Multi-Echelon Techniques. Ou seja, nesse livro, Sherbrooke constrói um modelo estocástico, um modelo probabilístico, ok? Onde ele modela a demanda dos itens reparáveis com uma distribuição de Poisson. Ok? Em 79, Namias e Rivera melhoram o modelo de Schrade, introduzindo novas variáveis, introduzindo outras incertezas. E, de uns 30 anos para cá, de 92 até hoje, a gente tem visto um aumento exponencial de artigos sobre o tema, publicados em jornais e congressos. Ok? E a gente vê aí um incremento tanto na parte de modelo determinístico quanto de modelos probabilísticos. Ok? Bom, então, o problema. Então, um item reparável, diante de tudo que foi falado, pode estar em uma das três seguintes situações. Ou ele está em condições de uso, ou ele está operando no equipamento, né? Se for um item da aeronave, ele está voando na aeronave. Ou ele está em estoque pronto para ser fornecido. Mas essa segunda situação é uma situação que ela não é desejada, né? Porque a ideia dele estar em estoque, o estoque é um momento muito curto ali. Quando você recebe ele da oficina reparadora, você já tem que imediatamente fornecer ele, instalar ele na aeronave. Esse que é o ideal, para a gente não ter custo com estocagem, o custo de estocagem tender a zero. Ele está em reparo, né? Foi mandado lá para o centro de reparação, ou melhor, até em intervenção, né? Mas essa intervenção também é feita num centro reparador. Ou ele ser sucateado, ok? Ele ser julgado inservível para o uso. Cumpre ressaltar que, uma vez que ele é sucateado, no meio aeronáutico, no meio de asas rotativas, que eu estou falando aqui, e asas fixas também, com certeza, né, ele não pode ser reaproveitado. Ele só vai ser aproveitado para fazer um souvenir. Ok? Então, o item reparável, uma vez sucateado, ele não volta. Então, a gente fez aqui um desenho da cadeia de suprimento de itens reparáveis. Então, a gente vê o quê? Que tudo se inicia aqui com a demanda que a gente chama de D, tá certo? Ou seja, o item necessita ser removido lá da aeronave. Ok? Por que vai ser removido? Vai ter uma pane, tem uma inspeção, tem uma intervenção para ser feita. Então, esse item ele é enviado para um centro de reparação. Nesse centro de reparação, ele sofre o reparo e retorna para o estoque. E do estoque ele é fornecido para suprir essa demanda aqui. Então, observe o que se forma um loop, forma uma parte cíclica da cadeia de suprimento aqui. Tá ok? E lembrar que só uma parcela desses itens aqui é que são reparáveis, tá ok? Porque uma parcela aqui, 1 menos R, vai ser sucateada, né? A gente vai ver que nem sempre o reparável pode ser reparável eternamente. Uma hora vai atingir a vida útil dele e ele vai para a sucata. E para repor esses itens que forem sucateados, a gente tem a aquisição do material novo. Então, o fluxo de reparáveis ele é bem simples, né? Ele entra com material novo, vai para o estoque, é fornecido, voa um tempo na aeronave, precisa ser removido, vai para reparo, volta para o estoque, vai percorrendo esse ciclo aqui, até que uma hora ele é sucateado e sai. Ok? Lembrar que a gente, nesse caso, a gente tem dois tipos de inventário. O tipo 1, que é o material novo, o material servível que está em estoque, né?
pode ser novo ou pode ser reparado, e o tipo 2, que está em reparação. Bom, então, a gente pode resumir o problema na pergunta: qual deve ser a quantidade ideal de itens em giro, que é muito conhecido como pool, para atender às necessidades de um determinado conjunto de equipamentos ou frota? Então, as premissas que nós temos, né, para resolver esse problema: temos que ter um mínimo de estoque, o ideal é aquele estoque tender a zero, ou seja, o item chegou, ele já é prontamente fornecido. O item removido do conjunto tem de ser substituído por outro em condições, ok? Então, a aeronave não pode ficar sem um item. E itens oriundos de reparo, itens novos cumprem a finalidade. Itens reparados ou itens novos são equivalentes. Bom, então, o primeiro passo que a gente fez foi coletar os dados relativos à demanda, ou seja, a quantidade de itens que foram removidos por mês nos últimos 24 meses. Então, a gente discretizou aí o tempo, ok? A gente dividiu nos meses. Segundo passo, a gente coletou as quantidades de itens que retornaram de reparo, que é a taxa de retorno, né? E as quantidades dos itens novos que chegaram nos últimos 24 meses. Daí a gente chamou de demanda no mês N, né? D de N, que é a quantidade de itens removidos no mês N. Quantidade de itens que retornaram de reparo, chamamos de V de N. E quantidade entregue de material novo, chamamos de AN. E aí nós organizamos esses dados em uma tabela e calculamos a quantidade de material em reparo, que nós chamamos de F de N, segundo essa fórmula. F de N vai ser F de N menos 1 mais D de N menos B de N menos A de N. Né? F seria a falta, então a falta do mês N é a falta do mês anterior, mais a demanda daquele mês, menos os itens que retornaram de reparo e menos os itens novos que chegaram. Aí, depois que a gente montou essa quarta coluna, a gente submeteu os dados dessa distribuição F a testes não paramétricos. E a gente usou aí 3 tipos de teste: o Q-quadrado, o Kolmogorov-Riemann, conhecido como KS, e o Anderson-Darling, com um nível de significação de 5%. Trabalhamos aí com 4 distribuições: normal, Poisson, Gama e Wyman, ok? Que eram as distribuições mais indicadas pela literatura. Então, como é que ficou? Primeiro, a gente organizou os dados da demanda de acordo com o mês, colocamos nessa coluna os itens que retornaram por mês, os materiais novos que chegaram e os materiais que ficaram em reparação. Então, essa coluna, essa quarta coluna, foi obtida naquela fórmula no terceiro passo. Então, ou seja, mês 1 teve a demanda de 1, então fica 1 menos 0 menos 0, 1. Ok? No mês 2, ele já tinha uma demanda de 1, né? Já tinha um material em reparo de 1, removeu mais 1, então ficou 2. Não retornou nada de reparo, não chegou nada, ficamos com 2. No outro mês, removeu mais 2, então 2 com 2, 4. Não retornou ninguém, não chegou ninguém, ficamos com 4. E assim fomos fazendo isso, esse raciocínio, até completou-se essa coluna aqui. Ok? Esses dados dessa coluna aqui que foram submetidos aos testes não paramétricos que foram mencionados. Ok? Bom, e aí no quinto passo, a gente determinava um nível de falta aceitável para se obter a disponibilidade de operação da frota. Então, inicialmente, a gente arbitrava empiricamente esse nível de falta. Depois, foi desenvolvido um modelo para determinar ele com base no custo total, ok? Que a gente vai falar mais adiante. E, por último, a gente calcula o valor acumulado da referida distribuição para o nível escolhido. Essa vai ser a quantidade de giro necessária para se manter a disponibilidade operacional. Bom, então consideramos o exemplo que os testes indicaram uma boa aderência a uma distribuição normal. Se nós pegarmos aqueles dados anteriores e com um nível de falta de 15%, a gente obtém a quantidade de 10 itens. Então, como que a gente chegou nessa quantidade de 10 itens? Então, aqueles dados lá têm uma média de 5,52 e um desvio padrão de 3,95.
A gente no Excel, a gente consegue usar aí a função inv-norm-n, que a gente usa essa sintaxe aqui. A gente usa 0,85. Por que 0,85? Porque se a falta é 15%, né, a probabilidade acumulada vai ser 85%. 1 menos 15, 0,15. Ok? Aqui a média e o desvio padrão. Com essa função, a gente obtém o valor de 9,6. Como a quantidade de itens reparáveis não pode ser um número quebrado, tem que ser um número inteiro, né? A gente vai arredondar aí para 10 itens. Ok? Bom, mas como que a gente determina a probabilidade ideal de falta? Como que eu chego à conclusão que essa probabilidade ideal de falta é igual a 15%? Então, a gente vai modelar o problema minimizando o custo total. Então, a gente fez uma equação do custo total, ficou bastante grande, bastante extensa, que a gente levou em consideração 4 tipos de custo. O custo total vai ser o custo de aquisição do item, mais o custo do pedido. Esse custo pedido são despesas operacionais com relação à colocação do pedido, né? Então, internet, telefone, que é um custo bem pequeno se considerar o custo de aquisição do material. O custo de estocagem do material e o custo de falta dele, que é um custo que é muito difícil de se medir, uma vez que a falta do item ela tem desdobramentos imprevisíveis. Então, por exemplo, vamos supor que um helicóptero lá do Corpo de Bombeiros ele está indisponível por causa de um reparável. E tinha que pegar um fígado para transplante, um órgão para transplante, para levar para um hospital. Tendo em vista essa falta do reparável, a missão não foi cumprida, a aeronave não decolou e o órgão não foi levado para o hospital a tempo, a pessoa faleceu. Qual que é o custo da falta desse material? Então é um custo alto, né? Como é que a gente vai medir isso? Não tem como medir. Então é muito subjetivo esse custo de falta, que é uma melhoria que a gente pode implementar no modelo posteriormente. Então a gente pegou o custo total, desenhamos uma equação, derivamos, tiramos as derivadas parciais, igualamos a zero e conseguimos isolar a probabilidade de falta. Essa aqui é a probabilidade de falta do item. Ok? Aqui eu estou omitindo o desenvolvimento matemático, tendo visto o tempo, mas no meu livro eu descrevo exatamente como que a gente chegou nesse modelo aqui. Então, a probabilidade de falta ela vai ser dada por H1, que é o custo do inventário do tipo 1, por unidade, né? Y, ele é o tamanho do lote de compra, que a gente vai aproximar ele por 1, tá ok? Por quê? Porque por ser um custo muito alto de aquisição, um item reparável, a ideia é que se compre um a cada mês, tá ok? Que é a conclusão que a gente chega aplicando o modelo de Sherbrooke, o modelo de Schrade, o modelo de Namias e Ribeiro, os modelos que tem na literatura, né? O CUF é o custo unitário de falta do item, a gente vai arbitrar aqui como sendo 1.000 euros, né? O R é a taxa de reparo, a gente considera uma taxa de reparo de 80%. A demanda é a média da demanda por mês, a gente considera uma média de 1,46 por mês. Ok? Como é que a gente calcularia a probabilidade de falta? Então, a probabilidade de falta, a gente substituiria esses dados aqui nessa equação, obteríamos uma probabilidade de falta de 14,6%. Ou seja, a gente tem que ter um nível de serviço de 85,4%. Né? Então, daí que saiu aquele 85% lá daquela primeira tabela. Tá certo? Esse modelo que a gente chegou é um modelo bem plausível. Por quê? Porque ele tem o custo de falta aqui no denominador. Então, se há um item que não me faz falta, eu arbitro o custo de falta igual a zero, esse termo aqui fica igual a zero, então aqui embaixo o denominador fica H1Y. H1Y sobre H1Y vai dar 1. Então, ou seja, a probabilidade de falta vai ser 1. Eu não vou ter esse item no meu estoque. Tá certo? É certeza de eu não ter esse item no meu estoque. Agora, se há um item que ele me causa uma falta muito grande, eu posso arbitrar um número enorme para esse custo de falta. Então, o denominador da fração vai ficar grande. Então, o que acontece com a probabilidade de falta? Ela vai tender a zero. Né? Então, quer dizer, o item não pode faltar. Então, ele é um item que ele é crítico. Tá certo? Então, é um modelo que ele parece ser bem plausível.
né, e que a gente chegou numa fórmula matemática nele. Então, vou falar uma coisa sobre cadeias de Markov, bem rapidamente. Cadeias de Markov tem esse nome, pois foram estudados pela primeira vez pelo matemático russo Andrei Markov. Ela serve para modelar processos estocásticos, probabilísticos. O processo ele possui estados, ok? Depois eu vou explicar com mais detalhes o que são esses estados. A gente constrói uma matriz T, que a gente chama de matriz de transição de estados, contendo a probabilidade, dado o estado atual do processo, ele mudar para um outro estado, ou não, ou ficar no mesmo estado, ok? Tais probabilidades dependem apenas do tempo atual, não importando se os eventos de tempos anteriores. Então, para entender, eu extraí esse exemplo prático aqui, adaptado de Levin, Pérez e Wilmer, que é o livro que é adotado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Então, um sapo vive numa lagoa com duas vitórias régias A e B. Em cada uma dessas vitórias régias há uma moeda. O sapo joga a moeda para o alto. Se der cara, ele pula para outra vitória régia. Se der coroa, ele permanece onde está. Vamos supor que na vitória régia a moeda seja honesta. 50% de probabilidade para a cara ou 50% para a coroa. Mas que a moeda da vitória régia B seja viciada, ou seja, 0,6% de probabilidade para a cara e 0,4% para a coroa. Sabendo que no momento atual t igual a 0, ele está na vitória régia A, qual será a probabilidade no tempo t igual a 100 dele estar na vitória régia A? Ok? Então, como é que a gente resolveria esse problema, né, com cadeias de Markov? Então, primeiro, a gente teria que montar a matriz de transição de estados, a matriz T. Então, a matriz T tem outras formulações, aqui eu estou apresentando apenas uma, tem outros autores que usam a matriz transposta dessa aqui, mas eu colocaria a probabilidade dele estando em A, ele permanecer em A, aqui a probabilidade de estando em A, ele ir para B, aqui a probabilidade dele estando em B, ir para A, e aqui a probabilidade dele estando em B, ficar em B. Coloco aqui as probabilidades, 0,5, 0,5, 0,6, 0,4. Então, está montada a minha matriz de transição de estados. Ela é uma matriz 2 por 2, por quê? Porque eu só tenho dois estados, o estado A ou o estado B. Ou ele está na vitória régia A ou na B. Não tem como ele ficar no meio termo disso aí. Ok? Daí, montamos o vetor de estado, o vetor de posições, como eles chamam, os autores chamam, né? Que o E de A vai ser igual a 1 se ele começar na posição A, ou o E de B vai ser igual a 1 se ele começar na posição B. Então, a gente tem esse vetor 1, 0 ou 0 e 1. Né? Não tem como ter outro vetor diferente. Então, o vetor inicial P0 seria esse vetor aqui. Daí, como é que a gente faz? Se a gente quiser saber a probabilidade do sapo estar em A no momento t igual a 1, então a gente multiplica a matriz T pelo vetor P0. Né? Então, T vezes P0, a gente vai chegar nesse vetor aqui, que significa o quê? 50% de estar em A, 50% de estar em B. Ok? Se eu quiser, no momento t igual a 2, basta o quê? Basta eu pegar essa matriz aqui, esse resultado aqui, né? Pegar a matriz de transição T e multiplicar por esse resultado aqui. Aí eu chego na conclusão que ele vai ter 55% de chance de estar em A e 45% de chance de estar em B. Ok? Bom, eu poderia repetir isso 100 vezes, né? O P3, pegar aquele resultado, multiplicar pegar o T, multiplicar por aquele resultado, poderia fazer 100 vezes. Só que isso é cansativo. Então, o que a gente faz? A gente usa uma propriedade da cadeia de Markov. Por quê? Porque a gente sabe que o P2 vai ser igual a T vezes P1. Só que o P1 ele é T vezes P0. Então, substituindo, fica igual a T ao quadrado vezes P0. Então, o que isso significa? Que o P de 100 vai ser igual a T elevado a 100 vezes o P0. Então, eu tenho uma matriz aqui elevado a 100. Que a gente vai chegar à conclusão que é esse vetor aqui. Ele vai ter 54,54% de chance de estar em A e 45,45% de chance de estar em B. Ok? Essa matriz, essa cadeia de Markov aqui, ela é uma cadeia convergente. Por quê? A gente vê lá que é bem próximo do valor
P igual a 2. Então, P igual a 3, a gente já vai obter um valor bem próximo desse aqui. Então, ou seja, ela converge rápido, né? E esse valor aqui ele vai ser um autovetor dessa matriz T aqui, quando o alto valor dela for igual a 1. E como que a gente pode aplicar no nosso problema? Então, a gente considera aí uma cadeia de Markov com 3 estados, tá certo? Ou está em operação, ou está em reparo, ou ele está em sucateado, ok? Lembrar que esse estado 3 sucateado, ele é um estado chamado de absorvente. O que quer que seja um estado absorvente? Que uma vez atingido esse estado, dele não consegue mais se sair. Ou seja, a probabilidade de 3 ficar em 3 é 1. Seria uma matriz T 3 por 3, um vetor P 3 por 1. E por que a gente utilizaria? Qual seria a vantagem de nós utilizarmos esse tipo de cadeia de Markov no problema? Ele possibilita a previsão de sucateamento de itens e de reparo, ou seja, me dá um forecast do que vai acontecer na cadeia de suprimentos reparados dali para frente. E a gente consegue determinar, na prática, a vida útil do suprimento reparável. Uma outra possibilidade, né, é a gente aplicar o modelo que é descrito em Hiller e Lieberman e é repetido no livro do Peter Wanke, de gestão de estoques, ok? Ele aplica esse modelo para suprimentos não reparáveis, né, e a gente aplicaria na variável falta. Como é que ficaria isso? Então, a gente montaria uma matriz T com N estados, que variam de 0 sem faltas até N menos 1, onde N é um valor cuja probabilidade de ocorrência é ínfima. Ok? Então, como é que ficaria isso? A gente tem aqui os dados do problema, né? A gente vê o quê? A gente vê que os dados são bem próximos aqui de 1, 2, 3, bem baixos, né? Aqui tem um aumento, mas, por exemplo, é razoável esperar uma falta de 1.000 logo aqui no mês 25? Não, eu estou em 9, né? Eu vou esperar uma falta de 8, de 10, bem próximo. Então, não faz sentido eu trabalhar com um número muito alto. Então, eu arbitraria, sei lá, o máximo aqui seria 20. A probabilidade de 9 pular para 20 já é altíssima. Então, ela teria aí 21 estados, a matriz, né? Seria uma matriz de transição de estado de 21 por 21, tá ok? Porque seria do 0 até o 20, tá ok? Isso é uma ideia para se trabalhar, para se amadurecer ao longo da dissertação, do trabalho da dissertação. Outras melhorias podem ser implementadas. Então, a melhoria é usar os dados do DCTA, que são mais recentes e mais confiáveis. Esses dados, meus aqui, são dados antigos, que remontam a 2010, quando eu comecei esse trabalho. Propor uma nova modelagem do custo total. Então, a gente pode modelar aquele custo total com outras variáveis, acrescentar ou diminuir, retirar variáveis que não sejam tão importantes. Propor uma nova forma de se minimizar o custo total. Então, a gente minimizou o custo total usando a teoria clássica, né, o cálculo diferencial, calculou-se as derivadas parciais igual a zero. A gente pode propor uma nova forma de se minimizar. Propor uma forma de se quantificar o custo de falta, porque ele tem muitos intangíveis aí agregados, como eu já falei lá no caso do órgão para transplante, né? Validar o modelo com o Opus 10. Eu sei que a Fábio usa o Opus 10 para gerenciar suprimentos reparáveis. A gente poderia comparar esse modelo com os dados do Opus 10. E o estado da arte seria o quê? A gente pegar esse modelo todo e automatizar ele no Python, de forma que o usuário entra com os dados, dá um enter ali, o sistema faz um processamento e fornece a quantidade ideal do pool, né, do giro de reparáveis. Então, como conclusão, eu deixo aí 2 frases do professor Adiel. Como simplificação, o modelo tem erros, ok? E o professor Adiel deixou bem claro que erros não é no sentido de estar errado, mas sim não ser exatamente a representação da realidade, né? O modelo nunca vai ser igual à realidade. E a mesma frase, uma outra frase que o professor Adiel citou, do Box Wrapper, essencialmente todos os modelos estão errados, mas alguns são úteis. Aqui algumas referências que a gente usou para o nosso estudo e que vão ser usadas na dissertação. Ok? E é isso. Se alguém tiver interesse no livro, tiver interesse
em me procurar, eu estou aí à disposição. Espero que todos tenham gostado.